Fala, queridos jovens, mais uma vez aqui nós estamos dando início a uma nova trajetória, uma nova caminhada de estudos da Palavra do Senhor, dessa vez com essa lição maravilhosa, esse guia de estudos com o título Conexão. Eu tenho certeza que esse trimestre vai ser uma bênção para você e para a sua classe também. Então, desde já, que você possa seguir o nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse trimestre, muita coisa interessante, nós iremos aprender e crescer juntos no conhecimento da Palavra do Senhor. E aqui estou com o meu quarteto, formmando aqui o meu quarteto desse trimestre. A gente se despede da Tamires, mas recebe aí o Everton, que durante esse trimestre estará conosco, estudando a Palavra do Senhor. E eu tenho certeza que vai ser muito bom os momentos que nós passaremos aqui estudando esse guia tão maravilhoso, Conexão. Então eu já queria pedir para que o Daniel fizesse aí uma oração para que a gente pudesse iniciar os estudos da palavra. Oremos então. Senhor Deus bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada momento que o Senhor nos concede junto contigo. Neste momento, Senhor, venho te pedir uma bênção especial por todo este trimestre, cada participante e cada ouvinte também que vai nos acompanhar durante essas lições, essas 3 lições. Senhor, vem nos abençoar, permanece conosco e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, eu queria já que Everton chegou agora, então nada melhor do que chamá-lo, chamá-lo para essa discussão. Nova lição, título, o tema principal, Conexão, mas a primeira lição tem como título Enfrentando a Realidade. E aí a gente já encontra a charge, a gente não pode deixar de maneira nenhuma de comentar acerca dela. E eu queria pedir aí para que o Everton pudesse comentar aí um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa charge, qual a impressão que ela traz para a gente. É uma charge, inclusive, muito interessante, principalmente se a gente considerar com um verso que é apresentado aqui, Olá, meu nome é Everton, tenho 25 anos, eu atualmente estou me graduando aí, no caso, em engenharia de software, trabalho com gestão de identidades e acessos, e eu, na igreja, hoje, faço a missão, já atuei como ancião e nesse momento também no ministério pessoal, fazendo atividades de propagar o evangelho ao mundo. Tenho a oportunidade de participar aqui com vocês desse momento, e vai ser um prazer poder estar com vocês nesse trimestre. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22, onde ele menciona, certo, um evento importante que trata-se sobre a igreja de Laodiceia, certo? Uma igreja que a gente conhece, que trata-se da igreja no período final da história da Terra, nós, atualmente. E essa charge, ela traz pra gente justamente uma representação dessa história, onde apresenta pra gente aqui alguém batendo na porta e dentro da casa existe uma pessoa que está vendada, certo? E estando ela vendada, bate a porta e está dizendo: eu sou rico, eu sou abastado, eu tô cheio, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada além do que eu tenho, certo? E a história ela é bem clara, porque o intuito ali no caso de Jesus vai ser de entrar, sentar-se com ele, ceiar com ele, e termina dizendo o seguinte: sem ele não posso fazer nada, que é um aspecto importante que vai ser mencionado também durante o que a gente vai estar estudando nessa lição dessa semana. Isso mesmo, e aí a gente chega lá no domingo, e aí eu vou usar bem muito o Everton, Chegamos no domingo, como está o seu relacionamento? É a pergunta, e mais uma vez, Everton, o que é que a gente consegue tirar aqui de importante dessa lição da parte do domingo? Exato. Quando você vai fazer uma leitura do texto que é apresentado aqui, ele mostra pra gente um problema, certo? Ele vai dizer que as pessoas elas estão olhando para si e estão dizendo o seguinte: eu tô bem, eu estou legal, eu estou abastado, eu tenho tudo que eu preciso, como diz a charge. Só que existe um problema nessa situação aqui, que é justamente o fato de que o texto vai dar a reviravolta dizendo: você não sabe que você está cego, que é miserável, pobres e nu, certo? Então essa mensagem que é apresentada aqui para Laodiceia é uma mensagem importantíssima, porque ela nos convida a olhar para nós mesmos e entendermos como nós nos enxergamos, O que seria a questão da autoimagem, Porque a gente diz isso,
Isso é uma atitude de orgulho, a gente diz essas expressões. Mas o texto bíblico deixa uma coisa bem importante, bem clara aqui pra gente. Por conta dessa nossa condição, Deus está a ponto de vomitar de nossa boca. Mas, uma questão importante, ele ainda não fez isso. A gente ainda tem a oportunidade de se voltar para ele, e é justamente isso que ele vai nos convidar a fazer logo em seguida, certo? O domingo, ele traz esse diagnóstico espiritual sério da gente aqui. A gente tem um problema. A nossa igreja, o nosso povo, nesse período final da história da Terra, tem um problema. Esse diagnóstico é claro. A gente não está se enxergando da forma que deveríamos nos enxergar. E aí vem uma pergunta que eu queria lançar para vocês aqui, que é justamente aqui está no início do domingo em si. Como você acha que Jesus avaliaria seu relacionamento com ele neste exato momento? Bom, ruim? Fica aí uma pergunta para você. No caso, a gente poderia passar aqui agora para a segunda, onde ele menciona uma refeição com Jesus. Ainda nesse mesmo texto, é lançado ali de Deus um convite. Obviamente, o texto ele vai trazer uma repreensão para o povo, certo? Deus deixa claro, eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Então ele está deixando uma coisa clara para a gente. Ele nos ama, ele quer o nosso bem, e por isso ele nos repreende. Diante da situação, diante da forma como a gente se enxerga, diante da forma como a gente se relaciona com ele, que é algo importante que vai estar sendo mencionado aqui. Ele nos disciplina, ele nos traz para perto dele, ele nos chama para sairmos desse nosso estado de miseráveis, pobres, cegos e nus, nos reconhecermos dessa forma, e então ele nos aconselha. Aconselha que compre ouro refinado, aconselha que use vestiduras brancas, aconselha a gente a teoricamente voltar para ele, né? E de forma prática viver uma vida junto a ele. É algo importante de ser mencionado, porque quando a gente chega, e muitas vezes a gente tem uma ideia muito estática, né, do que seria estar com ele ou permanecer nele, né? Mas acho que muito disso pode ser resumido, inclusive no que é apresentado na história de um personagem que eu acho muito interessante, que é Enoque, certo? Então Enoque, o texto bíblico não faz questão de mostrar muita coisa sobre Enoque. Você vai chegar lá em Gênesis capítulo 5, não tem muita coisa sobre Enoque, mas ele deixa uma coisa clara. Enoque andou com Deus, e por isso Deus o tomou para si. A ideia crucial aqui é o seguinte: a gente tem andado com ele? A gente tem se arrependido diante do que ele está fazendo? É um convite, é um chamado final de Deus, dizendo: filho, volta, porque eu quero ceiar com você. Eu quero estar na mesa com você ali. Eu quero que você faça parte da realidade em minha vida, né? Na ideia, no propósito que eu tenho para você. Muito bem, obrigado, Everton, por suas contribuições. E eu queria agora já chamar o Daniel para essa conversa. Daniel, quando a gente chega na terça-feira, a gente tem o título, né? Vencendo a apatia. Nos dias de hoje, a gente tem escutado bastante a palavra empatia. Muita gente tem usado muito a expressão, né? A gente precisa ser empático, precisamos ter empatia com as pessoas. Talvez a gente esteja falando para um pessoal aí que a palavra apatia seja algo novo, né? E aí vem aqui a pergunta, vencendo a apatia. O que é que a gente encontra aqui nessa parte da terça-feira? Antes de descobrirmos o que é apatia, eu gostaria de comentar para quem entrou de paraquedas nessa lição e já vê aqui, Apocalipse 3:21. O que isso tem a ver com o nosso estado hoje, né? Eu gostaria de explicar assim por cima, depois vocês podem explanar melhor. Que no caso a gente acredita que você tem que ler a Apocalipse de forma historicista, no qual você vai ter aplicações para aquele tempo, como também para eventos futuros. Então, Apocalipse 1, 2 e 3 ali, principalmente 2 e 3, vai comentar de um contexto que poderia se aplicar para aquelas igrejas do tempo de João, mas também entra para um futuro, resume eras da história da igreja, e no qual Laodiceia, que é a última igreja, que foi o que bem
o Everton ele comentou, né? A situação de Laodiceia a gente vê nos nossos tempos hoje. Pare para refletir. Como é tratada a sua igreja, a membresia, como você se vê, né? A grande pergunta, como entra o seu relacionamento com Deus? Será que não é morno a ponto de vomitar? Esse é o grande perigo. Dani, quer comentar? O detalhe aí, para quem nunca viu, né? As pessoas aí que não são adventistas, o grande ponto é você comparar ali a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, né, que tinha o primeiro amor, ele era realmente fervoroso, que representa justamente a primeira era ali cristã, né, o momento ali que era a igreja primitiva, a igreja lá realmente de apóstolos, né, De apóstolos. que realmente pregava e etc. E aí você compara com a igreja de Laodiceia, que é o momento da igreja dos últimos tempos, né, que seria o momento atual. Quando você compara com aquela igreja lá que era perseguida, que era massacrada, mas que pregava o evangelho com toda a sua vida, e aí você compara com hoje, que a gente não é perseguido, a gente não é massacrado, mas a gente, aí fica aquele negócio, você sabe, que parece que viver o cristianismo, ele se tornou uma coisa que você vai lá no mercado e compra se você quiser ou não, tá entendendo? E aí, para quem não conhece, veja lá o Bíblia Fácil, Apocalipse ou algo do tipo. Justamente. E agora a gente volta justamente para terça-feira, vencendo a apatia, né? Apatia é justamente o que? A indiferença referente a quando a gente vai enfrentar essa realidade. O Everton ele comentou que a realidade da igreja hoje pode ser uma realidade triste, de cegueira, de nudez, mas talvez a pessoa possa dizer, poxa, mas eu ajudo a igreja com minhas finanças, mas eu tenho um cargo assim, coisa do tipo, mas eu sou abençoado, eu acho que eu sou um cara legal. E não vê o que falta no seu relacionamento com Deus. Mas Jesus entende a tua situação. E esse aí é a grande trunfo justamente da terça-feira. Ele quer que você vença essa apatia. Ele quer que você pegue e tire a indiferença e diga, olhe para si e diga, caramba, o que eu preciso melhorar? Admitir, né, que você não é autossuficiente. Admitir que você pode ser fraco. Admitir que você tem que se arrepender e receber de Deus as bênçãos. E a boa notícia é justamente que como Cristo nos entende e ele vê que precisa ali melhorar cada um de nós. Precisa cada vez que chegar mais perto dele, não importa qual é o nível de relacionamento que você está com ele. Se tiver lá no zero, você diz, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou à igreja. Mas ele quer recomeçar agora, ele quer começar com você. Se você algum dia fazia, ele quer desconfigurar, tirar esse cenário e dizer, não, pega aqui na minha mão e vamos juntos mudar completamente esse cenário. Eu quero ser o teu amigo. É isso que Cristo quer fazer com ele. E se você estiver lá em cima, pode ter certeza, tem como chegar cada vez mais perto. A gente estava comentando aqui antes de iniciar. É infinito a escada da subida até o céu, né? O céu é tão grande, você vai conseguir chegar cada vez mais próximo de Cristo. Então, independente do nível que você está, pare e pense, o que eu posso melhorar? E a pergunta que eu trago para vocês e para cada um de nós é, que coisas têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Ore pedindo ao Espírito Santo que revele esses bloqueios. E se você sabe, ore então para que ele ajude você a superar esses bloqueios. Amém, muito bem, obrigado, Daniel. Danilo, na fala de Daniel, do seu irmão, em um determinado momento ele falou sobre a palavra renovação. E aí, quando a gente chega aqui na quarta-feira, né, na nossa lição jovem, na quarta-feira a gente tem aquela palavra hipertexto, né, que é apresentada aqui, o momento hipertexto, e a palavra é renovação. E eu queria saber de você, né, por que essa palavra é apresentada aqui nessa parte da lição e qual o fundamento principal dessa palavra que a lição ela tenta nos mostrar. Exatamente. O detalhe aqui é muito interessante como a parte da quarta-feira, diferente de até outras quartas, né? Ela detalhou coisas
que normalmente você veria isso aí no domingo, na segunda, né? Mas ele detalha algumas coisas ali sobre... É uma renovação diferente. Inclusive até diferente do que a charge apresenta. Por quê? Primeiro ponto que a quarta-feira comenta que a Laodiceia significa um povo julgado, né? E aí, e é justamente isso que acontece, né? E, literalmente, Cristo, ele tá ali, não apresenta, diferente da igreja de Éfeso e outras igrejas, ele não apresenta um ponto positivo, mas ele apenas apresenta a repreensão ali para Laodiceia. E o detalhe que eu queria chamar a atenção, que a quarta chama, é o seguinte: aquela cidade de Laodiceia, de fato, ela era rica. De fato, ela era bastarda, orgulhosa. De fato, ela tinha ouro, tinha produção de lã, era conhecida por uma boa medicina e tinha águas mornas. Ou seja, Cristo pega características justamente daquele lugar e agora subverte essas características. Ei, você tem ouro, você tem o linho, você tem ali, você diz que tem, né, uma boa medicina, você consegue ver. E só que aí você tem ali as águas mornas, né, para poder se banhar. Mas aí, isso me faz querer vomitar da minha boca. Você fica, como assim? Tá entendendo? E aí, diferente da charge que a gente apresentou ali, onde ele diz, né, eu sou rico, e sendo que ele não é de fato, o ponto que eu queria levantar aqui é que, de fato, aquela igreja, aquela cidade, ela era. Só que o que é realmente ser rico naquele contexto? Era um rico físico, né? Era um rico mais terreno, tá entendendo? Materialista. E aí justamente o ponto é que Cristo está chamando a atenção na ideia de que, ei, não é porque você tá ali indo ao culto, tá entendendo? Fazendo essas várias orações, fazendo ali, cantando, pregando, fazendo um monte de ações, sabe, física, algo exterior, algo que dá para ver que de fato lá dentro do seu coração você de fato é rico, você de fato é abastado. Porque enquanto você não tiver o ouro, que é realmente a fé, as vestes brancas de justiça que Cristo nos dá, o colírio que é a atuação do Espírito Santo na tua vida, ei, nada disso daí, nada que é visível, nada que é tátil vai ser suficiente, né? Até uma conversa que Everton tinha comentado. Exatamente, ele estava comentando justamente qual é o reino que a gente tem construído, qual é o reino que tem cultivado no nosso coração. Que ele tinha comentado justamente que onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Exatamente. Então, e lá no tempo do fim, a gente sabe que Cristo ele falou, olha, haverão pessoas que vão dizer, mas em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não expulsamos demônios. Perceba, são coisas, sabe, tá tátil. São pessoas que claramente parece que estão andando com Cristo, mas o que ele fala para eles? Eu nunca vos conheci, apartáveis de mim, aquele que praticais a iniquidade. E só terminando aqui a quarta-feira, isso que tu quer comentar é o seguinte: ele comenta sobre o desejo de Deus de se conectar com a humanidade. E aí esse é o detalhe, lembre-se, não é você que vai até Deus, primeiro Deus lhe chamou. Porque se Cristo ele não tivesse lhe chamado, você não teria nenhum desejo de ir. Cristo ele lhe chama e na história toda da Bíblia é Deus que toma a primeira atitude chamando o ser humano, como a gente vê nesses versos. E é interessante demais, na verdade, a forma como o texto apresenta lá pra gente o que é que tá acontecendo. Observa que ele vai dizer uma coisa bem interessante. É uma partícula do texto que ele diz assim, ó, e nem sabes tu que és isso. É uma ideia realmente que passa o sentido de que alguém está perdido, né? Alguém não sabe o que está fazendo, não sabe a sua própria realidade, não sabe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não somente cego, mas é como se todos os 5 sentidos tivessem sido jogados fora, né? Então a gente vê esse cenário aí que é uma coisa importante e que as pessoas tendem, inclusive, a ignorar. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida tão acelerada que pensam que chegar, sentar num banco, assistir um culto ou fazer até outras coisas também, participar da missão ativamente, fazer tantas outras coisas, isso determina de fato se a gente está ou não, né, em Cristo. Como ele bem mencionou, Mateus capítulo 7 vai fazer essa referência de que Cristo vai mencionar para alguns, dizendo, Senhor, mas não falamos em teu nome, não fizemos isso, não fizemos milagres, não fizemos curas, né? Mas de nada adianta isso se a gente não tiver, por exemplo, o que eu mencionei lá no começo, relacionamento, o exemplo de Enoque, que mesmo sem ter destaque, mesmo sem ter mostrado nada na Bíblia, você observa que o texto bíblico é enfático. Ele andou com Deus. E é uma outra coisa que é apresentada também em Miqueias capítulo 6, verso 8, né? Porque Deus diz ali,
né? Ele te declarou, ó homem, o que é que ele quer de você, o que é que ele espera de você. Que andes, né, ou melhor, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. É esse o mérito crucial. Andar com Deus, estar com Deus em todas as questões. E a nossa percepção fica clara quando a gente se enxerga quem nós somos, a nossa posição, quem Deus é, a posição dele. Vai ficar claro pra gente de que quanto mais a gente chega próximo de Deus, mais é revelado e mais a gente precisa dele e a gente enxerga nossas falhas. Isso mesmo, obrigado meninos pelos comentários que vocês fizeram aí, as contribuições acerca da lição. E aí a gente chega na quinta, o tempo voa. Quando chegamos aqui na quinta, tem o título Conectados à Videira. E aí eu pego uma fala de Danilo. Danilo, ele começa trazendo aqui, trazendo lembranças para nós dessa analogia, né, que o texto de Apocalipse aí vai começar a trazer da cerca do ouro, do linho. E aí é muito importante nós entendermos o que é esse conectar-se à videira. E que muitas vezes a gente acaba não tendo essa compreensão real de como deve ser, de como eu devo me comportar nessa conexão. E aí eu me apego muito à ideia de que para eu estar conectado à videira, eu preciso cumprir algumas regras. E quando a gente fica muito... Como nós, né, somos um mundo completamente materialista, a gente fica muito preso a essa ideia do cumprir dever, e aí a gente acaba esquecendo, né, desse fundamento principal dessa conexão. E às vezes, como eu me preocupo muito em ter que estudar todos os dias a lição da escola sabatina, eu tenho que ler a Bíblia, porque lá no sábado, nos apontamentos, né, vai ser perguntado, e se eu não falar, vão pensar que eu não tenho conexão com Deus, então eu preciso fazer isso. Mas só que quando a gente fica muito preso a essa vida robotizada de ter que fazer aquilo diariamente, a gente acaba perdendo essa conexão. E aí a lição vai dizer que existe uma conexão, essa conexão ela acaba se tornando parcial. Mas aí a gente precisa entender como é que realmente eu preciso fazer para que essa conexão aconteça de uma forma real. E aí a lição da escola sabatina tem um texto aqui na quinta-feira que diz assim, ó: a verdade é que não conseguimos por nossas próprias forças permanecer em Jesus. Assim como um ramo não consegue sozinho se ligar à videira, Deus nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Nosso papel é responder ao que ele fez, ao que ele já fez por nós. Então a gente precisa se preocupar, a nossa preocupação não é nesse compromisso diário que eu preciso fazer. Isso é importante e lógico que é, mas eu preciso entender o que é que me motiva a isso. Será que de fato é esse relacionamento, aprender de Deus, aprender desses planos especiais que a Bíblia me apresenta, ou é apenas para cumprir um ritual, para cumprir uma regra que foi pré-estabelecida? Quando eu me preocupo apenas em cumprir regras, eu não estou criando esse relacionamento. Eu não estou me conectando com a videira que é Cristo. Eu preciso buscar esse relacionamento a partir do ponto de vista que é nessa maneira que eu vou conhecer a Cristo. Então, quando eu me preocupo em realmente conhecer a Cristo, eu estou conectado com a videira. Mas se eu me preocupar apenas em cumprir um ritual, aí, de fato, não é essa conexão real que Deus espera que aconteça conosco. É como também a gente estava comentando antes, né? A ideia de buscar ele em primeiro lugar, seu reino é sua justiça. E todas essas coisas, né? Essas coisas aí, de ler a Bíblia, estudar a lição, participar dos cultos, né? Tudo isso daí vai ser Passarão a ser acrescentados, isso mesmo. Então é essa visão que nós precisamos ter, e a lição, né? Como a gente vai trabalhar muito ao decorrer desse trimestre, essa ideia de conexão, né? De buscar realmente essa conexão com o nosso Senhor. E aí eu chamo novamente Danilo para a gente encerrar esse momento, porque o tempo realmente já voou. E aí, lá na sexta-feira, permanecendo em Cristo, o que é que esse conteúdo tem aí para nos falar? Remate, finalize esse momento especial aqui da nossa lição. Lá na sexta-feira, né, ele tem, eu vou ler aqui o terceiro parágrafo, lá no finalzinho ele fala o seguinte, ó: nem vocês, disse Jesus, podem viver separados de mim. A vida que receberam de mim só pode ser conservada por meio de contínua comunhão. Sem mim, vocês não podem vencer um só pecado ou resistir uma única tentação.
E isso é forte. Porque significa que, por mais que você ache que está longe de Cristo, por mais que você talvez nunca teve uma vida com Jesus, você se sente até o menor de todos. Se uma vez você tenha resistido a uma tentação, é porque Cristo está com você. Amém. A questão aqui é que a gente sem Cristo não é nada. Isso aí está bem claro lá em Gálatas, né? Realmente a gente erra muito em tentar vencer nossos pecados, se achegar a Cristo, achando que não, eu vou fazer amanhã, eu vou acordar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar 3 vezes no dia, e depois eu vou fazer isso da lição e vou cantar um hinozinho. E aí quando você vai, você acorda, tá cansado, abatido, aí você não tem mais vontade. Só Cristo na causa, e é verdade. Se Cristo não lhe motivar, se ele não lhe tocar, você não vai conseguir fazer. Comenta aí que eu vou terminar a coisinha aqui. Rapaz, Romanos capítulo 7 também traz uma ideia bem interessante em relação a isso, quando ele vai falar sobre a dinâmica ali da lei que governa a nossa mente, né, e a lei do nosso corpo, né? Porque a gente pode ter aquela força de vontade de dizer, não, eu vou fazer, é isso mesmo, eu vou fazer o correto aqui, mas a realidade muitas vezes não vai se aplicar dessa forma. O interessante de tudo isso é que ele vai deixar claro, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. E no final ele descreve uma coisa importante. A despeito de tudo isso, porque ele faz um discurso bem profundo em relação a essa situação, a despeito de tudo isso, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque é por conta dele, de fato, que a gente recebe esse livramento. Mas tudo que a gente precisa fazer é, como Paulo, reconhecer a nossa situação. A gente não consegue. A gente não é bom. A gente não é perfeito. Pelo contrário, a gente precisa dele. É o mérito da dependência. E isso não implica, isso não está preso no mérito de sentir, porque às vezes a gente sente que a gente está bem, às vezes a gente sente que a gente não está bem. A questão toda é permanecer independente do que eu estou sentindo, independente do que está me acontecendo. E aí a lição aqui nessa semana ela termina com um detalhe que você jovem tem que entender. E aí você vai levar isso aí para todo esse trimestre. É o seguinte, lá na parte da comunidade ele comenta sobre a parábola de um alpinista que ele foi descer e aí agora ele estava preso, né? Ele ia morrer de frio ali, ele orou ao Senhor. Ele orou dizendo, Deus me ajuda. E então ele ouviu uma voz dizendo, você confia em mim? Então corte a corda. Só que ele ficou na corda, ele se agarrou mais nela ali, porque se ele caísse agora, ele iria, né? Tá entendendo? Só que aí depois encontram ele morto, congelado, e aí percebe que ele estava a 2 metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria sido salvo. Se ele tivesse confiado em Deus, ele teria sido salvo. O grande ponto é o seguinte, o chamado para esse trimestre não é simplesmente acreditar em Deus. É realmente você se colocar Deus no comando da tua vida. Então, nesse trimestre, o chamado para cada um de nós é dependência total em Deus. A gente não vai conseguir ter essa conexão que a gente está buscando se a gente não buscar nele. Chegou o momento, jovem, ore ao Senhor, peça ao Senhor, não consigo. Me ajuda a confiar em ti. Minha fé é pequena. Esse é o chamado para o trimestre. Se nesse trimestre você se chegar mais a Cristo, realmente a lição aí foi efetiva na sua vida. Amém, muito obrigado Danilo, obrigado Daniel, obrigado Everton. Com certeza a lição desse trimestre vai ser uma bênção para a sua vida. Então você não tem o porquê de não nos seguir, de não compartilhar com seus amigos, porque com certeza você quer compartilhar bênçãos para outras pessoas também. Então veja essa maneira de compartilhar bênção, mandando para os seus colegas o link desse programa, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção realmente para muita gente. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Próxima semana estamos aqui novamente para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Nesse momento eu peço para o Daniel aí dirigir. Não, Daniel não. É eu, né? É eu. Então vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra. Damos início a mais uma trajetória importante. Iremos aprender muito acerca dessa conexão que precisamos ter com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos que aqui estão participando dessa transmissão, os que estão lá do outro lado da tela também nos acompanhando. Que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.